Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Vem Comigo que eu conto. Hoje, mais uma vez, uma reflexão para nós todos, que serve, né? E muito frio, estão vendo que eu estou agasalhadinha aqui, né? Tá frio danado, já tomei meu cafezinho e resolvi vir aqui conversar com vocês. Hoje, dia 9 de junho, vésperas do Dia dos Namorados, né? Mas a mensagem não tem nada a ver com os namorados, tá, gente? Talvez eu venha aqui no dia 12 desejar felicitações para todos os namorados, né? Hoje eu vim com uma história reflexiva aqui sobre Coloca a correntinha em mim. É um texto também que eu peguei na internet. Vocês devem, não sei se alguém conhece ou não, né? É uma história até chocante, assim, porque quando se trata de criança, a gente parece que tem uma reação diferente, né? E a história começa assim. Em uma manhã, como tantas qualquer, o menino se programando para ir para a escola, se arrumando, e o pai diz para ele: pega a mochila, pega o seu lanche, toma um café. Não vai dar tempo, se não for rápido, não vai dar tempo. Não derrama nada. Ah, mas você se sujou de novo. Pega o suco. Você mesmo não serve para nada. O menino, muito triste, encabulado, baixou a cabeça, com medo, não conseguia dizer pai. E saiu. O pai saiu para o trabalho e ele saiu para a escola. E na escola, ele não conseguia se concentrar, pensando por que todos os outros meninos, colegas dele, eram tão felizes, sorriam, brincavam, tinham prazer em estar junto com os outros coleguinhas, e ele não. Ele tinha só vontade de ficar escondido, de não conversar com ninguém, sempre muito triste, muito cabisbaixo. E naquele dia ele chegou em casa com muito medo, né? Porque ele tinha muito medo do pai. E perguntou para o pai, comentou com o pai assim: hoje na escola, a professora perguntou para mim o que o senhor fazia. E eu não soube dizer. Mas o menino dizia aquilo com a voz um pouco trêmula, embargada. Aí o pai disse para ele: eu treino cães. Aí o menino perguntou para ele: como é que você treina os cães? Como que você ensina os cães? O que você faz com eles? Como é que você ensina eles? Ah, eu ensino eles a serem obedientes, ensino a não não destruir as coisas, ensino eles a se comportarem, a levantar, a sentar. E eles me obedecem. Aí o menino, com os olhos marejados de lágrima, né, disse: tá, e como que você treina eles? Você ensina ele assim? E como que você treina eles? Eu caminho lado a lado, mas antes de eu caminhar lado a lado, eu coloco neles uma correntinha para não machucar. E caminho lado a lado, treino eles a sentir o cheiro, o odor de determinadas coisas, treino eles a, a caminharem junto comigo. Se dispersarem, eu chamo eles com calma, para eles não se assustarem. E uma vez ou outra eu ensino eles também a, a conduzir os cegos. Tudo isso eu treino eles ficam bem treinados. Aí o menino
com os olhos marejados de lágrima, disse: pai, coloca uma correntinha em mim. Eu quero ser igual ao Senhor. Eu prometo cuidar da casa, eu prometo obedecer, eu prometo ser melhor do que eu sou, eu prometo não deixar ninguém invadir a nossa casa, eu prometo lhe ajudar, eu prometo obedecer, mas converse comigo com calma. Me faça um abraço, me dê um abraço. E eu prometo, pai, que quando o Senhor, se um dia acontecer do Senhor perder a visão, eu prometo ser os seus olhos. Naquele instante, o pai desabou em prantos, abraçou o menino e prometeu para ele mesmo que ali daria-se o início de uma corrente de amor. Porque na realidade ele amava o filho, mas daquele jeito, talvez até o jeito porque ele treinava cães e o cão é diferente do treinamento do ser humano, porque o ser humano tu não treina, tu ensina, né? E se abraçaram os dois e ele prometeu dar muito amor ao filho, porque, como ele disse depois, o amor não se grita, simplesmente se ama, se ensina e se educa. É uma mensagem curta, né, gente? Mas eu achei interessante, porque às vezes quantas vezes a gente grita com os filhos, né? Eu não nego, gritei muitas vezes, né? Então, a gente, quando faz naquele momento, a gente nem se dá por conta que aquilo marca o nosso filho. E sabe-se lá se os nossos filhos não lembram dos nossos gritos, que poderia ser diferente. Eu, às vezes, me culpo também né, isso acontece. Mas esta era a história que eu tenho para hoje, né? Nesse dia frio, mas resolvi vir aqui. Eu estava meio, não sabia se vinha, se não vinha, mas resolvi chegar aqui e dar um alô para vocês, porque eu já estava com saudade, né? Então, não sei se é um resfriado, mas eu estou um pouquinho fanha e esse frio, eu tenho me cuidado, mas a gente sabe que o frio é violento e está muito frio, né? Gente, eu tenho aqui comigo os meus livros. Tenho o primeiro, o segundo, tenho o terceiro, tenho antologias, né? Eu tenho um de contos que eu só tenho um ali, que eu não tenho mais nenhum para vender. Talvez a nossa livraria aqui tenha, mas tem muita gente. Eu tenho muitos inscritos, né? De fora. E por falar nisso, gente, eu estou esperando mais inscritos. Não é inscrito aqui? Vem comigo no canal, se inscreva, curta, deixe seu comentário. E eu queria agradecer a Maria José e ao Luiz Alberto, colega poeta, que tem compartilhado meus vídeos. O poeta sempre compartilha. E a Maria José lá do Acre, né? Estou com saudades da Maria José, das nossas conversas. Ela deve estar labutando naquela chácara, naquele sítio dela lá, né? Maria José, eu estou esperando minhas coisinhas boas que tu disseste que tu ia mandar. Um beijo para ti e para o seu Francisco. Né? Aí eu não sei que horas são agora, mas agora pela manhã deve ser umas 10 e pouco, não sei, umas 10 horas, 10 e meia. Eu vou largar o vídeo hoje ainda, tu vai receber meu beijo e o seu Francisco também. Então, como eu estava falando dos meus livros, gente, eu tenho em casa para vender esses 3 livros meus aqui, tá? Menina Mulher, ele foi um livro de poemas, eu só tenho 2 ali. Então, eu estou mostrando só esse aqui para você, porque só para vender seria só esse. Então, Menina Mulher foi o primeiro livro que eu lancei, gente. Uns poemas ainda meio... um pouco, como é que eu vou dizer? Não mal escritos, mas um poema cru. Poema um pouco cru, né? Eu não tinha
amadurecido ainda como escritor. E esse livro que tem uma história muito grande, por isso que ele foi lançado assim como foi. Eu lancei esse livro num período de depressão profunda, e quando eu melhorei, eu me tratei com um psiquiatra há muitos anos, quando preciso ainda vou lá, ele perguntou o que eu sabia fazer, eu não sabia fazer nada. Aliás, quando a gente está num estado crítico da depressão, a gente não sabe fazer nada e a gente fica imprestável. E foi nesse período que eu lancei esse livro. Eu tinha uns poemas escritos, guardados, dei uma ajeitadinha neles e lancei o primeiro livro. Então, o primeiro livro, ele saiu cru, né? Depois, como eu participo de muitas antologias da nossa Academia dos Escritores, eu não tenho nenhuma, só tenho o meu, que eu não tenho como vender. Aí eu lancei esse livro aqui, que são crônicas, né? Esse aqui são só poemas, esses são crônicas. E eu tenho também um de contos ali, que eu só tenho 2 livros, então eu não posso vender. Esse aqui foi o meu último trabalho, gente. Foi na época da pandemia. Janela do Tempo. É um livro simples, que senta uma tardinha com frio e um chocolate quente, ou um cappuccino bem quentinho, para ler. Tá? Esses 3, cada um deles, eu estou vendendo a R$ 15, tá? Com a taxa de correio vai dar uns 25 por aí. Eu não sei quanto é que está a taxa de correio. Se alguém estiver interessado, me procure no meu privado, que ali eu dou o Pix, né? E depois eu vou no correio e faço a entrega, me passa o endereço, coisa e tal. Eu estou fazendo isso aí, gente, porque eu tenho alguns desses livros aqui e eu acho um crime a gente guardar livro. Eu dou muito, eu faço doação, eu faço, né, projetos, né? Mas esse aqui eu ainda tenho bastante, né? Vocês podem adquirir 1 ou 2 para dar de presente para a esposa, para o marido, para a amiga, para o namorado, enfim, né? É um livro, saiu bem escrito, não posso dizer o contrário, e é um livro muito bom de ler, porque ele é curtinho, e tem toda a minha história aqui, biografia, tem tudo, tá? Então, se alguém estiver interessado, me procure no meu privado, ok? Eu fico por aqui hoje, deixando um grande abraço a todos vocês, sem esquecer de pedir novamente a inscrição de vocês. Outra coisa, gente, eu vi que tem um inscrito a mais, eu não sei quem é. Às vezes eu consigo acompanhar por e-mail ou coisa assim, mas esse eu não consegui. Mas eu estou muito feliz porque depois do meu retorno deu alguns inscritos. Eu só tenho a agradecer, porque eu sei que o canal de YouTube é assim, e como eu disse para vocês, também não estou gravando aqui para ganhar dinheiro, né? Então, um abraço grande em cada coração, bem apertado, aonde você estiver, sinta o meu abraço e a minha energia, ok? Um beijo, fique com Deus, na paz e na luz.